Muito bem, rapaziada, final de jogo no estádio Kleber Andrade, vitória do Porto, vitória por 3-0, bem contundente, um resultado que classifica a equipe do Porto. Juninho, por mais que o Serra tenha feito frente ao Porto, o agregado deixa o Porto com uma vantagem por 5-1, e não tem dúvidas, né? O Porto está na próxima fase. Exatamente, a equipe do Serra fez até um bom primeiro tempo, um bom jogo, se criou algumas oportunidades, mas é aquilo que eu sempre falo, né? Futebol é bola na casinha, né? Então, quando você não faz gols, acaba complicando a situação, e a equipe do Porto Vitória foi eficiente nas oportunidades que teve, fez os 3 gols, um placar agregado aí de 5-1, então o Porto mereceu de fato estar na próxima fase. A gente está na nossa zona mista aqui, né? O pós-jogo. O pessoal vai saindo aqui, vai falando rapidinho. Vou tentar falar com o Vinícius depois, né? O presidente da equipe do Porto Vitória. O Vinícius deve estar feliz pra caramba, né? O time volta a mais uma semifinal de Copa Espírito Santo pelo 3º ano seguido, né, Vinícius? E agora tem a chance de reviver o bicampeonato aí, ter um bicampeonato para o Porto Vitória. Queria que você falasse especificamente do jogo de hoje. A classificação dá aquele alívio de que o trabalho está sendo bem feito e confiança que é possível conquistar o calendário para a próxima temporada. Parabéns. Obrigado pelas palavras. Você falou tudo. Jogo muito difícil, né? Campeonato aqui no Capixaba é complicado, não tem como não levar a sério, né? Porque, por exemplo, agora não jogamos tão bem, né? Tudo bem, o resultado do placar foi um pouco elástico, mas não jogamos bem, né? Enquanto o Rio Branco, no Brasileiro, jogamos muito bem e não ganhamos. Então fica nesse sentimento, né? Tem que jogar bem e ganhar, né? Mas a vitória sempre é melhor, né? Depois em casa a gente tenta ajeitar aí essas condições de jogar bem e ganhar. Mas só que estamos agora esperando agora a Desportiva, vai vir pela frente, um time já provou no Campeonato Estadual, está provando agora na Copa do Espírito Santo, que é um time muito difícil, né? Então não tem vida fácil pra gente. A cada semana, 2 jogos muito difíceis pela frente agora, e tomara que a gente consiga alcançar nossos objetivos. Está confiante ainda na Série D, Vinícius? Ainda dá para acreditar, mesmo com esse cenário adverso, complicado, com o time na penúltima posição? Olha, confiança sempre tem que ter, né? O que faz a gente confiar é porque o nosso time está jogando bem, né? Está indo bem, a gente olha para trás, a gente vê aí mais ou menos no mínimo 7 pontos que deixamos para trás. Se tivesse feito esses 7 pontos, a gente estava lá em cima na tabela. Mas agora não pode ficar mais olhando para trás, tem que fazer o nosso papel, tem que conquistar essas 2 vitórias que tem ainda falta para a gente. Aí a combinação, a gente acredita que tem uma combinação de resultado que faça a gente conseguir essa classificação. Vamos trabalhar para isso. Obrigado, Vinícius. Parabéns pela classificação. Tá aí, né, Juninho? Palavras sóbrias de quem ainda acredita na classificação, mas prega a realidade, né? Pés no chão, pensando na Série D principalmente. A gente vai conversar agora com o capitão da equipe do Porto Vitória, o Araújo, né? Talvez um dos principais nomes aí, dos pilares desse meio de campo. Araújo, primeiro de tudo, parabéns pela classificação, né? O Porto Vitória conquista um objetivo importante dentro da temporada, que é seguir avançando, pensando em calendário nacional. E hoje a gente não viu uma apresentação tão robusta como a gente viu no sábado, mas a gente vê o Porto saindo com um resultado. Eu queria te perguntar a mesma coisa que no sábado te foi questionado. Às vezes é melhor não fazer aquela apresentação nota 10, mas conseguir o resultado, do que uma apresentação brilhante, sair sem os 3 pontos, ou nesse caso a vitória? Primeiro, boa noite a ti, boa noite a todos aí, é um prazer estar falando com vocês. Cara, hoje realmente nosso primeiro tempo ali, eu concordo com vocês que foi o primeiro tempo abaixo, mas nós tínhamos em mente que não seria um jogo fácil, até por conta que lá foi um placar que não foi um placar elástico, foi um placar de 2-1, então praticamente eles ficaram vivos na partida. E o início ali eles tiveram 2 chutes, se eu não me engano, nós fazemos o primeiro gol. Mas o que eu costumo dizer? No último jogo eu até frisei com vocês que o futebol muitas vezes ele é eficaz. Assim como o Rio Branco veio aqui contra nós, foram eficazes em uma bola praticamente. E hoje, no momento que nós tivemos a primeira oportunidade com você, nós fomos felizes, fizemos o gol. No segundo tempo foi outra postura, porque nós sabíamos também, a gente está vindo numa batida aí praticamente de 4 jogos. Nossa equipe, como tu falaste assim, em relação ao desempenho, obviamente que nós performamos muito bem, propriamente lá contra o Água Santa e aqui contra o Rio Branco. Hoje foi um primeiro tempo abaixo, mas o segundo foi assim, tem que ressaltar, a entrega de todos, comprometimento. Nós tivemos ali para fazer 3, 4 gols, mas nesse momento, como tu frisaste ali, o principal é a classificação. Araújo, primeiramente, boa noite, parabéns pela classificação. Eu queria saber um pouquinho do sentimento, como é que fica o time dividir uma partida muito boa contra o Rio Branco e não conseguir fazer a mesma partida, porém sair com o resultado.
E outra pergunta que eu também queria saber de vocês é como é que fica agora para a próxima fase a cabeça e também na Série D, porque a gente sabe que na Série D, infelizmente, o Porto está numa situação complicada, mas ainda tem chance matematicamente. Então, enquanto tem chance, eu tenho certeza que o time vai brigar, mas eu queria saber como é que fica a cabeça dos jogadores agora na próxima fase da Copa S e também em relação à situação da Série D. Não, com certeza, como eu falei com o teu parceiro aqui, o futebol ele se resume nos 3 pontos, né? Contra o Rio Branco nós não tivemos o privilégio de sair vitoriosos, fizemos uma grande partida, ao meu ver, talvez ao ver de vocês também, porém não tivemos a vitória e hoje, como eu frisei, nosso primeiro tempo foi abaixo, concordo completamente, tanto que a nossa postura no segundo foi outra, mas em relação falando-se do brasileiro, cara, eu sou um cara que eu me apego muito, principalmente no trabalho e a fé em Deus. Então, com certeza, enquanto a gente tem 1% aí, nós podemos chegar diante do Pouso Alegre aqui e fazer o resultado, que é a vitória. Também podemos vencer o último jogo contra o Nova Iguaçu e tudo cooperar para a gente. E já pensando nas esportivas, sabemos que não vai ser um jogo fácil, mas desde já nos prepararmos como a gente vem se preparando e lá diante deles, no primeiro jogo, com certeza fazer um bom resultado e no segundo definir tudo. O Araújo é o filhão que tá aí do lado, cara? É meu filho, tá. É meu tesouro, sempre me acompanha aqui. Vou pedir pra você levantar ele aqui rapidinho, só pra eu perguntar pra ele, ó, como é que é o nome dele? Theo. Ô, Theo, papai jogou bem hoje? Papai foi, que nota? De 1 a 10, papai foi 10? Fala. 30? Sabe é isso aí, ó. Obrigado, viu, Araújo? Vou te liberar aí, porque tem que fechar lá com o grupo, né? E a gente vai conversar depois ali, daqui a pouquinho, né, com o cara que marcou 2 gols nessa vitória por 3-0, Juninho. Vamos até já dar uma saidinha aqui, vamos dar uma passeada aqui, porque daqui a pouquinho os jogadores do Serra também vão passar por ali. A gente vai conversar com o Eric Salles depois. Mas eu gostei de uma coisa que o Araújo falou e que o Vinícius falou, Juninho. Por mais que a gente sabe que a situação do Porto é muito complicada, né? Depende de combinação de resultados, depende de um fator externo, né? Não depende mais das próprias forças. É um time que ainda não vai desistir da Série D. Enquanto tiver chance, enquanto tem bambu, Juninho, tem flash. Exatamente. A equipe do Porto Vitória é uma equipe bastante qualificada, como o próprio Vinícius falou. Infelizmente acabou deixando alguns pontos para trás, pontos importantes que a gente sabe que o Porto teria condições de buscar, mas é aquilo, o time é muito bom, o time é fechado, então eu tenho certeza que o João Augusto também vai fazer uma preparatória muito boa para o próximo jogo da Série D. E é aquilo, cara, enquanto tiver porcentagem de chance ali, é igual você falou, enquanto tem bambu, tem flash, tenho certeza que o time vai treinar com foco, vai pra cima com tudo nesses 2 jogos da Série D aí. E agora também a Copa S, né, cara? A Copa S é um jogo muito importante, muito difícil contra a equipe da Desportiva. A Desportiva que talvez tenha jogado o melhor futebol apresentado em 2025. Mas é isso, agora o Porto vira chavinha aí, próxima fase, e tem tudo também para fazer uma boa Copa S. Vamos conversar então com o Vinícius, treinador da equipe do Serra. Vinícius, que isso, Jonathan Lourenço. Tô com o Vinícius Coelho ali na cabeça, perdão, viu, Jonathan? Jonathan, primeiro de tudo, queria te dar parabéns pela partida que o Serra fez, porque o resultado é um pouco elástico, né? Mas ele não traduz exatamente o que a gente viu no campo. A gente viu um Serra aguerrido, tendo boas oportunidades para sair daqui com o resultado. Queria que você fizesse uma análise dessa campanha do Serra, principalmente após a sua chegada. Depois que o time conseguiu emendar uma sequência de vitórias e hoje cai de forma digna, né, para um time que tem um investimento muito maior. Não, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês são referência pra gente aí do futebol capixaba. Então, cara, desde quando eu assumi, eu falei com os caras que a gente merecia algo melhor dentro da competição. A gente pegou uma equipe do Porto muito qualificada, só que em nenhum momento a gente se acovardou, tanto no jogo lá do Robertão, tanto no jogo aqui. Faz parte, futebol é emocionante por causa disso. Merecíamos em certos momentos do jogo a vitória, só que a vitória não veio. Nosso adversário teve as maiores chances da partida e matou o jogo. No mais, só agradecer mesmo a oportunidade do Serra de mostrar meu trabalho e fico à disposição para qualquer outra coisa. Jonathan, primeiramente, dar os parabéns também. Você que assumiu o time numa bucha, vamos dizer assim, na linguagem do futebol aí. E, cara, eu queria saber qual é o sentimento que fica. Porque você pega o time nessa meada aí, consegue fazer alguns bons resultados, o time volta a ganhar e sai para um Porto, como é que eu posso dizer? Não vou dizer injustiçado, porque teve os méritos também da equipe do Porto, só que a gente viu que nos 2 jogos foram jogos difíceis. Primeiro jogo 2-1, com boas oportunidades também criadas pelo Serra. E hoje aqui, de fato, cara, eu acho que talvez, sei lá, o primeiro tempo mais bem jogado do Serra que eu vi, criando oportunidades, só que aquela mesma batida de perder os gols. Qual o sentimento que fica, cara, de tipo, perder um jogo de 3-0 sabendo que realmente não era esse o placar, assim, de fato que era pra ser, mas a gente sabe que o futebol também não é justo. Qual o sentimento que fica? E também um pouco sobre a Série B, que é o principal objetivo do Serra nesse ano, né, que é subir aí pra Série A do Capixabão. Como é que fica a cabeça dos jogadores e para a sequência agora do calendário de 2025? Então, o meu sentimento, né, como pessoa é de gratidão, né, pela oportunidade, igual eu falei com vocês. A gente batalhou esses 4 jogos que teve no meu comando. E agora, cara, é descansar, concentrar que a Série B já tá aí, tá? Até o momento vem outro novo treinador, com outro grupo, entendeu? Então a gente tem que descansar agora, cabeça quente, não vamos conseguir pensar em nada, é só descansar mesmo e eu tenho certeza que o Serra vem forte pra Série B e vamos subir. Mas será que vai manter alguns jogadores ou você já tem as informações de que vai mudar o elenco todo? Você pode falar isso pra gente? O elenco todo não, mas uns 70% sim.
você? Mas eu garanto que o Serra vem forte. E você? Igual eu falei, estou à disposição para ajudar da melhor forma possível. Hoje eu sou funcionário do Serra, não importa qual função, estou aqui para ajudar. Mas hoje não tem nada acertado, né? Comigo não. Perfeito, obrigado, viu? Liberar também, né? Porque pós-jogo, chamei o cara de Vinícius aí, já comecei mal. Vai apanhar aí, ó. Falei com o Vinícius Coelho antes, né? E agora a gente vai conversar com um cara que marcou 2 gols na partida de hoje, né? O Eric Salles, que marcou de pênalti naquele segundo gol, né? Um pênalti muito contestado pela equipe do Serra. E o terceiro gol, uma finalização da entrada da área, consegue 2 gols importantes nessa classificação. Eric, primeiro de tudo, boa noite. É um prazer estar falando contigo, parabéns pela classificação. Queria que você falasse um pouquinho da importância desse resultado para dar confiança no momento em que o Porto se complicou muito na Série D, né? Consegue bater um rival que fez 2 jogos muito duros e aí consegue uma classificação para uma semifinal mais próximo desse objetivo, que é garantir o calendário na próxima temporada. Parabéns e boa noite. Boa noite, prazer estar falando com vocês. Como você falou, a Série D ficou muito complicada para nós, né? Por mais que vínhamos fazendo jogos bons, precisávamos fazer os gols, né? Isso era uma coisa que a gente se cobrava internamente, né? Que não estávamos concluindo com gols. Então hoje a gente pôde, né, fazer esses 3 gols e assim voltar uma confiança talvez, né, para nós ali da frente. Então agora é focar energia no Pouso Alegre, por mais que seja remota a classificação, nós precisamos acreditar, né, e nós acreditamos muito. Então focar energia nesse jogo para que a gente possa dar o nosso melhor, conseguir os 3 pontos e depois ver o que vai acontecer. E assim depois, consequentemente, pensar na desportiva. Queria também te perguntar em relação a esses 2 gols, né? A gente viu que você fez uma comemoração diferente ali, brincando com quem estava próximo do vidro. Queria que você falasse os 2 gols especificamente, o quanto isso foi importante também para o seu momento pessoal e sobre a comemoração, né? Que a gente viu ali na beira do gramado. Cara, para mim os gols, para nós atacantes, eu acho que em geral é importante para dar confiança, né? Ainda mais ali no setor ofensivo, onde a equipe não vinha fazendo gols. A gente é cobrado, então acho que tira um peso, não só meu, mas de geral ali da frente. Eu acho que a gente continuar nessa batida, o campeonato do Espírito Santo é importantíssimo para o clube, para calendário futuro. Então a gente está levando muito a sério as 2 competições. E para minha filha, minha esposa e minha filha chegaram agora, né? Chegaram ontem. São de onde? São de BH. Então, terra boa, hein? Nós moramos lá e eu tô aqui, né? Elas vieram para cá, que é férias da minha filha agora. Então foi para ela a comemoração ali que ela assiste muito Coelhinho, né? Como é que é a comemoração? Ela faz assim, né, para mim. E aí eu comemorei com ela ali, muito feliz. Cara, primeiramente dar uma boa noite, os parabéns pelos 2 gols e pela classificação. Eu queria saber como que é esse papel tático que você exerce dentro de campo, porque muitas das vezes a gente viu você voltando, dando carrinho dentro da área. Qual é esse papel que você exerce no time? É um dos motivos que você está sempre jogando, sempre ali nos 90, e também o motivo pelo qual você fez os 2 gols, né? Qual é a felicidade que isso traz e qual é a confiança que impõe o time, né? Visto que vocês vieram num jogo jogando muito bem, infelizmente na vitória não veio contra o Rio Branco, e vocês vão num jogo assim não tão bem assim quanto o jogo passado, mas a vitória veio. Eu queria saber mais ou menos um pouco sobre isso aí, a cabeça e também a Série D. Cara, para mim, os gols são importantíssimos para dar confiança, como eu comentei. Para a equipe, então, nem se fala, né, que nós precisamos realmente fazer os gols ali. Muito importante também a classificação para dar confiança para o próximo jogo. Então acredito que é dessa forma, focar energia para esses próximos jogos e tentar dar o nosso melhor. Esse papel tático que você faz de recompor também, você se sente feliz, se sente bem assim, ou você acha que isso pode te atrapalhar um pouco na hora do gás, um pouco no final do jogo? Cara, com a chegada do João, os extremos, eles, às vezes quando a gente abre com três ali atrás, os beiradas precisam flutuar ali onde tem espaço, né? Então, até por isso que é uma dificuldade que nós temos muito de, às vezes, estar sempre chegando para finalizar. A gente está sempre voltando, né? Mas faz parte da tática, a gente confia muito no trabalho do João, no que ele pede para nós. Eu tento exercer a função o melhor possível que eu posso. Hoje fui feliz, consegui fazer os 2 gols, né? E assim, o extremo está acostumado a voltar, né? Hoje em dia, o jogo é muito rápido, então todo mundo tem que ajudar. Então, acredito que a equipe está de parabéns. Você comentou que realmente nós não fizemos o jogo que nós fizemos lá, mas eu acredito também que tem a questão do cansaço, né, do brasileiro. Então, às vezes, eu não falo nem por mim, mas eu falo geral. A gente sentiu que a nossa equipe estava um pouco mais cansada do que nos outros jogos, mas não tem tempo para recuperar, tentar dar o nosso máximo ali na recuperação para conseguir chegar inteiro para o jogo do Pouso Alegre. Ô Eric, do seu lado aqui, tá o Juninho, que ele fala que ele é atacante, que ele jogou na 2ª divisão da Tailândia. Nem existe 2ª divisão da Tailândia. Queria que você desse uma dica pra ele como é que se faz gols, porque na carreira dele, ele até caiu no bid, mas gol não tem ali, não, tá? Aquele chute ali, como é que foi? Foi de chapa? Foi assim? Como é que vai?
Não, foi peito de pé ali. Peito de pé. Ali é só tentar acertar o gol mesmo e vamos ver o que dá. Gostei, Eu jurei que ele ia falar, ali é só nascendo de novo. eu também, cara. Eu ia ficar meio chateado. Eu pedi pra cortar essa parte. Eric, brigadão, viu, meu irmão? Parabéns pela classificação, pelos Satisfação, Deus gols. abençoe, mano. Um abraço, valeu. É isso, a gente descobriu quem é o último classificado, então, para a fase de semifinais. De um lado da chave, Juninho, Real Noroeste e Vitória. Do outro lado agora, Porto e Desportiva. Um jogaço que se desenha, 2 jogaços. Né? 2 jogos importantes, jogos difíceis aí da gente pontuar, assim, né? São 4 grandes equipes aí. Então vai ser 2 grandes duelos e muito ansioso pelas essas semifinais aí. Vamos então conversar com o artilheiro do campeonato? Até segundo momento, até que alguém marque mais gols, ele continua sendo artilheiro, né? E aí eu já vou começar te perguntando, cara, dá uma sensação de tristeza, né? Porque você vinha numa sequência de 6 jogos marcando, é o artilheiro do campeonato, só que agora vai ter que secar os rivais aí diretos, né? Para manter esse posto de artilheiro. Mas eu queria te parabenizar pela Copa Espírito Santo, por essa reta final e principalmente, né? Pela campanha que o Serra deixa, a impressão final aqui, fez um jogo muito bom no Kleber Andrade. Parabéns. Primeiramente, boa noite. Eu trocaria os gols pela classificação agora, nesse momento. Um momento de tristeza, mas de aprendizado. Uma boa equipe do Porto Vitória. Parabéns para eles pela classificação. E agora é seguir. Torcer um pouquinho para me ser artilheiro, mas que Deus abençoe todos que estão disputando a artilharia. E seja o que Deus quiser. Vinícius, primeiramente boa noite, parabenizar pela campanha que o Serra fez, uma campanha digna, jogou hoje contra uma equipe que joga a Série D, uma equipe que tem uma das, se não a maior, folha salarial do Espírito Santo, então realmente dar os parabéns. Que o jogo, o resultado não retrata aquilo que foi visto em jogo. Eu queria saber esse sentimento. O placar agregado fica 5-1, mas a gente viu que foi dois jogos difíceis, o primeiro jogo 2-1, esse jogo 3-0, os gols ali, um pênalti contestado, um pênalti que às vezes, se não tem o VAR, o árbitro não marcava. Qual o sentimento que fica naquele, poxa, quase, como é que fica a cabeça do Vinícius e também da equipe do Serra? É um sentimento de tristeza, né? Sentimento de tristeza misturado com orgulho, né? Da rapaziada que correu, não deixou de acreditar. Até uns tempos atrás a gente não ia se classificar, conseguimos se classificar. Tivemos chance de sair com um empate lá no primeiro jogo, chance de sair com a vitória no primeiro tempo, mas infelizmente não deu, não acontece. Quem não faz leva, e foi isso que aconteceu. Parabenizar a equipe de novo do Porto Vitória, agora seguir o rumo aí e ver o que vai acontecer. E nas... Eu vou perguntar, eu acho que é mais ou menos a mesma pergunta. Ô Vinícius, 7 gols na Copa ES, o passe deu uma valorizada, né? Aí fica melhor. Você fica pro Serra na Série D, já existe alguma conversa em andamento? Quais são os seus planos, né? Porque uma parte desse elenco não permanece necessariamente. Quais são os planos do Vinícius? Ainda não concretizamos nada, né? Mas meu sentimento é de ficar. Mas já foi procurado? Ainda não. Mas meu sentimento é de ficar, poder ajudar o Serra a voltar para a Série A, que é o lugar dele. Era a mesma pergunta. Né, cara, eu ia realmente perguntar sobre isso, porque você é um atleta que se destacou bastante. Então, acredito que o Serra, sim, possa... Aí, Vinho, tá vendo aí, né, Vinho? 7 gols, o Homem-Aranha tá na pista aí. Então é isso. Primeiramente, irmão, parabéns pela campanha. Vinícius, parabéns pelo campeonato, viu, cara? E eu te espero ver na Série B também, porque eu vou estar, até lá, eu vou estar melhor, entendeu? E vou estar do seu lado do ataque. Jogando de novo, né? Daquele jeitão. Vocês já fizeram oração depois do jogo ali? Já. Então ora de novo pro Juninho não voltar então, tá? Amém, tá? Valeu. Se tá difícil fazer gol sem o Juninho, com o Juninho vai ser o dobro mais difícil. É tic-tac, eu e ele. Não, eu vou te contar aqui, ó, quem eliminou vocês. O cara chegou nos comentários da nossa live do pré-jogo e falou assim, o Juninho tá no estádio, já começou 1-0 pro Porto. Calma, aí, ó. Calma que eu tô voltando, pai. Quando eu voltar de vez, tô ligado. É o tic-tac. Valeu, meu irmão, tamo junto. É isso, toda a resenha à parte aqui, né, Juninho? Exatamente. A gente traz a repercussão do que foi esse Porto Vitória 3-0 para o Serra, 5-1 no agregado, um jogo que poderia ter sido mais equilibrado para fazer justiça, mas, de certa forma, agora teremos 2 semifinais espetaculares, porque de um lado temos o Porto Vitória, a equipe do Brasileirão Série D, a Desportiva, uma das sensações dessa temporada, né, muito bem com o Rodrigo César, e do outro lado, um Real que pouca gente acreditava, até nós, né, dizíamos que talvez o Real não se classificaria, e o André querendo vir falar, não, eu falei que classificou. E vai encarar um Vitória, que também foi a equipe que sobrou na primeira fase, tem o Tony em bom momento, e é uma equipe que também quer muito esse calendário nacional, né? Exatamente. Aí agora, meu amigo, é aquilo que eu falo, o futebol ele não é justo e é por isso que ele é apaixonante desse jeito. Hoje a gente teve a prova disso mais uma vez e não tenho dúvidas, Robson, a galera de casa está acompanhando aí, que serão aí 2 jogos
porra, maneiros de se acompanhar, e a arquibancada digital vai estar fazendo aquela cobertura bacana pra vocês. E, cara, vou ser sincero, eu nem consigo cravar aí. Pra mim não tem favorito. Não tem favoritismo, porque Não você tem. pega um Vitória que tá muito bem, mas você pega um Real Noroeste, irmão, que é um time cascudo. Improvável, é um time que né? você não tem os caras do nada, pum, chega, então você não tem muito o que esperar, assim, do Real Noroeste. Jogando em casa também é um adversário sempre muito difícil. E desse lado de cá, meu irmão, é o Porto Vitória contra a Desportiva, é o que eu falo. É a maior folha salarial, uma das maiores folhas salariais do Espírito Santo, contra um time que talvez aí, por muitos, né, que tenham apresentado o melhor futebol em 2025. Então, cara, serão 2 grandes jogos aí que eu tenho certeza que vai pegar fogo. E aí o que eu digo pra você é o seguinte, teremos cobertura total do Arquibancada Digital, amanhã tem papo de arquibancada, a gente vai poder trazer todos os detalhes desse confronto. Nosso André Monteiro, meu querido, vai falar pra Dedéu amanhã. Exato. Ele tem muita coisa pra falar, viu? Lembrando que amanhã teremos o Pedro Pires no papo de arquibancada. Exatamente. Ô Juninho, pra gente encerrar fora do protocolo, eu vou te chamar. Pelo amor de Deus, vai botar o Dudu nessa fria aí, bicho. Dudu só querendo sair de fininho. Ô Dudu, pra gente encerrar aqui, cara, é uma eliminação que entristece, mas que, assim, não vou dizer que estava dentro do planejado, porque ninguém planeja, mas é de certa forma, assim, compreensível, porque do outro lado tinha um time de muito investimento e o Serra tá focado em outra competição de fato, né? Não, de fato, né? Nós sabíamos que seria um jogo difícil, a gente montou uma estratégia muito bem treinada para esse jogo. Só que acontece, no primeiro tempo a gente jogou muito bem e não concluímos em gol. Eles tiveram, acho que, 3 oportunidades e concluíram em gol. Acho que o futebol, acho que é isso, acho que fica muito triste de sair hoje, né? Porque a gente estava acreditando muito que hoje daria para reverter essa situação aqui dentro hoje. Mas é seguir, acho que tem um grande desafio agora na Série B. E é subir o Serra, que é o objetivo principal, e deixar o Serra onde merece estar. Eu vou te convidar para encerrar a live comigo, aí nós vamos deixar o Juninho no vídeo. Vem cá, Dudu. Vem cá, deixa o Juninho aí centralizado no vídeo. Valeu, um abraço, Tá certinho no centro, André? Tá certinho? Juninho, Amanhã. Mostra pra mim e pro Dudu o seu talento. Quero dançar com você. Quero Amanhã dançar tem com papinho. você. É o seguinte. Não, cadê o já TikTokzinho? Quero dançar com você. Amanhã, papo de arquibancada, meio-dia. Você que não curtiu, curte aí, se inscreve no canal. Tamo junto no Instagram também, pai da bola. Vambora.